Em esportes de combate, tudo é calculado. Estratégia, preparo físico, controle emocional. Mas, às vezes, basta um segundo para que esse equilíbrio se rompa. Um golpe a mais, uma provocação mal respondida ou uma sequência inesperada podem transformar uma luta comum em um momento completamente fora do roteiro. Nessas situações, a tensão explode. O público vai ao delírio e o combate entra para a história não apenas pelo resultado, mas pelo caos que se instala dentro do ringue ou até mesmo fora dele, e será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é momentos que saíram do controle em lutas. Durante o UFC 218, realizado em 2 de dezembro de 2017, a luta entre Felice Herrig e Courtney Casey, válida pela divisão peso-palha feminino, ficou marcada não apenas pelo equilíbrio técnico, mas também por um momento incomum de provocação dentro do octógono. Ao longo do combate, que foi bastante disputado tanto em pé quanto no chão, o clima entre as duas atletas foi se tornando cada vez mais tenso. Em determinado momento, já no decorrer da luta, Felice Herrig fez um gesto provocativo em direção à adversária, colocando a língua para fora, e a resposta de Courtney Casey foi imediata e ainda mais explícita. Ela mostrou o dedo do meio para Herrig em plena luta, algo raro de se ver em eventos oficiais do UFC. O gesto chamou a atenção do público, dos comentaristas e da mídia especializada, repercutindo bastante entre os fãs de MMA justamente por ter acontecido durante a ação, e não após o combate. Apesar da troca de provocações, a luta seguiu normalmente até o fim, e Felice Herrig acabou saindo vencedora por decisão dividida dos juízes, em um resultado apertado que refletiu o equilíbrio do confronto. Na encarada do UFC Londres em 2025, Molly McCann ficava cara a cara com Alexia Tainara e protagonizou um momento, digamos que bem cômico e polêmico. Ao se aproximarem para a encarada, Alexia resolveu gritar e provocar Molly, que ao ver sua adversária berrando na sua cara, gesticulou abanando o nariz como se Alexia estivesse com mau hálito. A cena, claro, deixou Alexia ainda mais irritada, e algumas pessoas que estavam ao redor começaram a rir da situação. A cena rapidamente se tornou viral na internet como uma das encaradas mais inusitadas daquele ano. Molly e Alexia não se pronunciaram sobre o caso. Quem roubou a cena na pesagem oficial do UFC 200, que aconteceu em 2016, em Las Vegas, foi a campeã dos galos, Miesha Tate, que teve que ficar completamente nua para atingir o limite exigido em sua categoria. Durante sua pesagem, o peso limite acabou sendo minimamente excedido, e por isso uma solução pensada na hora foi a de retirar a roupa e se pesar nua para comprovar seu peso ideal. A equipe então fez uma barreira de toalha e pano em volta da atleta para evitar qualquer tipo de constrangimento enquanto ela se pesava, já que a pesagem é acompanhada por veículos da imprensa de todo o mundo. Sem a roupa, Tate acabou conseguindo bater o peso limite exigido e pôde lutar naquela noite contra sua oponente. O fato bem inusitado e que nunca antes havia acontecido acabou chamando a atenção e viralizou pela internet e programas de TV por todo o mundo. Um caso bastante vergonhoso envolve a lutadora Zuje e Kamila Wybranczyk, também conhecida como Kamiska, no evento Fame MMA 9, da Polônia, em março de 2021. A luta nem tinha começado e o clima já estava bem tenso. Na pesagem, Zuje apareceu cheia de confiança. Fez piada com a diferença de estatura, falou como se a vitória estivesse garantida e ainda usou aquele olhar de deboche para tentar intimidar. Kamiska, bem mais baixa e com menos
experiência, ficou só observando. Parecia que nem valia a pena responder. Essa postura de Tsuji cobrou o preço mais tarde. Quando começou o combate, ficou claro que o discurso da véspera não tinha se traduzido em vantagem nenhuma. Kamiska entrou focada, calma, sem a necessidade de nenhuma provocação. E aos poucos foi tomando o controle do ringue. No segundo round, a situação virou constrangimento total. Em uma transição rápida, Kamiska encaixa um ajuste pelas costas e aí acabou. Tsuji tenta se defender, mas não tem jeito. A finalização entra limpa e a luta tem um fim. O público, que tinha visto toda a encenação do dia anterior, tratou o resultado como karma instantâneo. Até porque a vitória marcou a primeira conquista de Kamiska no MMA, enquanto a rival, que já tinha experiência, terminou derrotada de maneira vergonhosa. Duas lutadoras que se enfrentariam no UFC protagonizaram um momento tenso durante a pesagem, onde uma delas quase deu um selinho na oponente no momento da encarada, o que provocou um princípio de confusão. Ao ver sua oponente quase a beijando, a lutadora parte pra cima e os ânimos precisam ser contidos pelos organizadores. Já na luta, a disputa foi bem intensa, mas no fim das contas a lutadora que provocou com um beijo foi finalizada em uma chave de braço e perdeu a luta. Cheyenne, the warrior princess Elizabeth! Durante a luta, a superioridade foi bem nítida para uma das lutadoras, que acabou consagrando a vitória com uma bela finalização para cima da adversária debochada. Um canal argentino passou a chamar a atenção mundialmente pela exibição inusitada de uma luta de mulheres ensaboadas. Isso mesmo que você ouviu. A tal modalidade mostrada no canal, claro, trata de algo em um tom descontraído. Na luta, as mulheres com roupas de banho precisam se enfrentar em cima de uma espécie de lona que está encharcada e com muito sabão, tornando o local muito escorregadio e gerando diversos momentos cômicos que vão não só no país, mas fora dele pela situação inusitada. Apesar da diversão e da repercussão, existem também muitos comentários negativos sobre a tal luta. Afinal, muitos acusam o programa de sensacionalismo ou de apelar para o uso de mulheres seminuas para tentar ganhar audiência. Stamp Fairtex é uma das mais carismáticas e talentosas lutadoras de artes marciais do mundo atualmente, conhecida tanto por sua ferocidade dentro do ringue, quanto pela forma como cativa o público com sua personalidade divertida, o que inclui sua famosa dança de entrada, que muitos fãs chamam de Stamp Dance. Stamp nasceu em Rayong, Tailândia, e começou a praticar Muay Thai aos 5 anos de idade para se defender de colegas que a intimidavam na infância. Ela rapidamente se destacou, acumulando mais de 80 lutas de Muay Thai antes de dar o salto para o cenário global das lutas. Stamp é especialmente famosa por sua entrada no ringue com performances de dança antes das lutas, algo que começou de forma espontânea em suas primeiras entradas e acabou se transformando em sua marca registrada. E hoje os fãs aguardam ansiosos para ver qual será sua coreografia de dança antes de cada combate. Além de entreter a plateia, esses momentos mostram o lado leve e carismático da lutadora, que costuma escolher músicas populares em sua cultura, incluindo hits do K-pop, para embalar suas apresentações antes de cada luta. Durante um confronto pelo UFC feminino, uma lutadora tentou jogar sujo aplicando um chute no momento inicial da luta, onde as duas se encontravam no centro para um cumprimento, mas o karma acabou chegando de maneira avassaladora. Afinal, dentro da ética, aquele chute não poderia acontecer. A luta prosseguiu e, com calma, a lutadora que foi atingida pelo chute foi mantendo a tranquilidade e acabou sendo muito superior, encurralando sua oponente e a nocauteando. Sua tentativa de jogo sujo foi algo que só serviu para manchar sua conduta e imagem, já que não a ajudou e nem garantiu sua vitória.
McKinley Cova é uma jovem estrela em ascensão do wrestling americano, especialmente no cenário infanto-juvenil, que chamou a atenção recentemente nas redes sociais por um momento marcante de sua expressão dentro do esporte. Cova competiu com sucesso em competições de wrestling na Califórnia, onde conquistou o título estadual no estilo livre na categoria chamada de Under 14, e construiu um histórico competitivo forte com dezenas de vitórias e muitas finalizações. O que a tornou particularmente conhecida para além dos resultados esportivos foi um vídeo que se tornou viral, no qual ela executa um golpe conhecido como leg cradle durante uma partida, segurando a posição com firmeza e ao mesmo tempo olhando para a câmera com um sorriso e um semblante confiante durante o movimento. Esse momento se espalhou rapidamente nas mídias sociais, acumulando centenas de milhares de visualizações e likes. Nas postagens e nos comentários que cercaram o vídeo, fãs e outros membros da comunidade do wrestling balançaram suas reações. Por um lado, muitos elogiaram a habilidade técnica de Cova e sua postura segura, enquanto outros criticaram o gesto como falta de respeito ou pouco esportivo, pois chamar atenção para si mesmo no meio de uma competição pode ser visto por alguns como soberba. Hana Kimura foi uma lutadora profissional de luta livre japonesa que competiu e participou de várias rivalidades, protagonizando confrontos memoráveis contra outras lutadoras, incluindo Hazuki, outra atleta bem conhecida do cenário japonês. Ao longo de sua carreira, Hana se envolveu em várias lutas de alto impacto e combates intensos, muitas vezes como parte de equipes ou confrontos individuais contra adversárias fortes como Hazuki, como nessa disputa em questão, onde aplica uma sequência de golpes acrobáticos e diferentes em Hazuki, levando a plateia ao delírio com sua performance. Um fato curioso e triste é que, infelizmente, Hana Kimura faleceu em 23 de maio de 2020, aos 22 anos. E desde então, sua carreira e momentos marcantes no ringue são frequentemente lembrados por fãs ao redor do mundo. Gabi Garcia é uma das lutadoras mais marcantes da história dos esportes de combate, tendo passado a chamar a atenção do público e de suas adversárias, principalmente por sua estrutura física imponente e tamanho fora do padrão, características que a transformaram em uma das atletas mais temidas do cenário mundial. Nascida em Porto Alegre, Gabi construiu sua base no jiu-jitsu brasileiro e rapidamente se destacou por unir força física, explosão e alto nível técnico, algo raro mesmo entre atletas de elite. Essa superioridade ficou evidente ao longo de sua carreira no jiu-jitsu, na qual se tornou múltipla campeã mundial e consolidou um legado que a coloca entre as maiores de todos os tempos na modalidade. A aura de invencibilidade criada nos tatames a levou naturalmente ao MMA, onde competiu principalmente no Japão, mantendo um cartel positivo e reforçando ainda mais sua reputação de lutadora intimidadora. No entanto, seu próprio tamanho acabou sendo um obstáculo para a continuidade no MMA, já que havia poucas atletas capazes de enfrentá-la em igualdade física. Joanna Jędrzejczyk e Karolina Kowalkiewicz protagonizaram uma encarada tensa durante a pesagem do UFC 205, realizada em 11 de novembro de 2016, no Madison Square Garden, em Nova York, antes do duelo pelo cinturão peso palha feminino. A tensão entre as duas polonesas já vinha desde as semanas que antecederam o evento, com provocações da parte de Joanna, que chegou a afirmar que o sonho de sua oponente de conquistar o cinturão acabaria ali. No momento da encarada, o clima ficou bem carregado. As duas atletas se encararam de frente após baterem o peso, e a postura firme de Joanna diante da desafiante deixou claro que não havia amizade entre elas naquele instante. A reação de Kowalkiewicz também foi intensa e a tensão ficou visível, tanto que o presidente do UFC, Dana White, precisou acompanhar de perto para evitar qualquer tipo de confusão maior no palco, quando Joanna tentou dar uma cabeçada na rival. That was a headbutt.
That was definitely a headbutt. Anderson Silva with Chael at that time. I always like to get in people's faces and stick my... Esse confronto de olhares e posturas só fez reforçar o clima de rivalidade entre as duas antes da luta, o que acabou se traduzindo em um combate muito disputado na noite seguinte, quando Joanna acabou defendendo seu título por decisão unânime dos jurados. Em um momento bastante inusitado do MMA feminino, a brasileira Norma Dumont protagonizou uma cena rara ao enfrentar Chelsea Chandler em 15 de julho de 2023, no evento UFC Vegas 77, válido pela divisão peso-pena. Desde os primeiros instantes da luta, Norma adotou uma postura agressiva, avançando com confiança e conectando golpes duros, especialmente em combinações de socos que rapidamente colocaram Chandler sob pressão. Em determinado momento do combate, Chelsea Chandler acabou reagindo de forma pouco comum em lutas profissionais. Ela virou de costas e correu pelo octógono, tentando se afastar dos ataques de Norma, cena que chamou imediatamente a atenção do público, dos comentaristas e repercutiu intensamente nas redes sociais. Que isso? Vai pra onde? Pode correr, mas não pode se esconder. Apesar de não conseguir o nocaute, Norma Dumont manteve o controle da luta do início ao fim, dominando os 3 rounds com maior volume de golpes, pressão constante e superioridade técnica. Ao final, ela venceu por decisão unânime dos juízes, com pontuação elástica, consolidando sua atuação como uma das mais marcantes da noite. Em 2016, Paige Van Zandt e Michelle Waterson protagonizaram um dos momentos mais leves e carismáticos já vistos em uma pesagem do UFC. O episódio aconteceu durante a pesagem do UFC on Fox 22, evento que teria as duas como luta principal e chamou a atenção justamente por fugir completamente do clima tradicionalmente tenso das encaradas. Em vez de trocarem olhares duros ou provocações, Paige Van Zandt iniciou uma brincadeira ao começar a dançar no palco, usando passos animados e descontraídos. Michelle Waterson, longe de se incomodar, entrou na brincadeira imediatamente e respondeu com seus próprios movimentos, transformando a encarada em uma verdadeira competição de dança diante do público. Paige Van Zandt. O momento arrancou risadas, aplausos e rapidamente viralizou nas redes sociais, sendo amplamente compartilhado por fãs e pela mídia esportiva. A cena simbolizou o respeito e a leveza entre as duas lutadoras, mostrando que apesar da rivalidade esportiva e da importância do confronto, era possível manter um clima amistoso e divertido fora do octógono. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, beijão, valeu, falou e tchau.